No nosso devocional de hoje, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O contexto do episódio. Antes desse acontecimento, Jesus havia realizado um milagre extraordinário e sobrenatural: a multiplicação dos pães e peixes para alimentar uma multidão. Logo após isso, ele manda os discípulos entrarem no barco enquanto sobe o monte para orar. Durante a madrugada, o barco estava sendo sacudido pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam lutando contra a tempestade, quando algo totalmente inesperado aconteceu. Jesus veio até eles andando sobre o mar. Aquilo não era apenas incomum, era sobrenatural. Os discípulos ficaram aterrorizados. O vento era forte, o mar estava agitado e agora havia uma figura caminhando sobre as águas. Pensaram ver um fantasma. Mas então Jesus lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Nesse momento acontece algo ainda mais impressionante. Pedro responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse apenas: Venha. 2. O evangelho não é para o comum, é para o extraordinário que nasce do sobrenatural. Esse texto revela uma verdade profunda. O evangelho não foi feito para uma vida comum. Andar sobre a água não é algo que o ser humano consegue fazer naturalmente. É sobrenatural. É justamente por isso se torna extraordinário. Da mesma forma, viver o evangelho não é simplesmente viver uma vida moralmente melhor. Muitas vezes as pessoas tentam reduzir o cristianismo a comportamento, disciplina ou regras, mas o evangelho é muito mais do que isso. Ele nos chama para uma vida extraordinária, que só é possível por causa da ação sobrenatural de Deus. Amar os inimigos é extraordinário. Perdoar quem nos feriu profundamente é extraordinário. Confiar em Deus no meio da tempestade é extraordinário. Descansar em Deus quando tudo parece dar errado é extraordinário. Humanamente falando, isso não nasce naturalmente em nós. Essas coisas só acontecem quando Deus age sobrenaturalmente no coração humano. 3. Pedro, quando o extraordinário começa pela fé. Pedro então disse algo surpreendente. Ele sai do barco e começa a andar sobre a água.
Esse é um dos momentos mais extraordinários do Novo Testamento, porque foi possível por causa de algo sobrenatural acontecendo naquele instante. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, Pedro caminhava sobre aquilo que era impossível para o ser humano. Mas quando ele olhou para o vento e para as ondas, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Isso também acontece conosco. Começamos confiando em Deus, mas depois passamos a olhar para as circunstâncias, os problemas, as limitações, o medo. Então começamos a afundar. Mas há algo maravilhoso nesse texto. Pedro clama: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a mão e o segura. 4. Porque o Evangelho é extraordinário. A verdadeira vida cristã não é apenas uma tentativa humana de melhorar. Ela envolve algo muito mais profundo, a ação sobrenatural de Deus transformando o coração humano. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes parecem simples, mas em muitas situações da vida são extremamente difíceis de viver. Amar quando somos rejeitados, ter paz quando tudo está desmoronando, ter domínio próprio quando estamos feridos. Por quê? Porque isso não nasce da nossa natureza. Isso é fruto da obra sobrenatural de Deus em nós. Por isso a vida cristã se torna extraordinária. 5. O Evangelho só pode ser vivido pelo poder do Espírito. Assim como Pedro só conseguiu andar sobre o mar porque Jesus estava ali, nós também só conseguimos viver o Evangelho porque o Espírito de Deus opera em nós. O Evangelho não é sobre esforço humano, é sobre dependência de Deus. Não é sobre força própria, é sobre o Espírito produzindo em nós aquilo que naturalmente não conseguimos produzir. Quando tentamos viver a fé apenas com nossa própria força, logo começamos a afundar, exatamente como aconteceu com Pedro. Mas quando clamamos, Senhor, salva-me, ele estende a mão. 6. Quando Jesus entra no barco. O texto termina dizendo que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Então os discípulos disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade revelou algo maior, quem Jesus realmente é. Muitas vezes, as tempestades da vida são o cenário onde Deus nos mostra que o Evangelho não é algo comum, natural ou controlável por nós. Ele é sobrenatural, porque vem de Deus. E por isso ele se manifesta de maneira extraordinária na nossa vida. Talvez hoje você esteja enfrentando ventos contrários, com medo das circunstâncias, tentando viver a fé pela própria força. Lembre-se, o Evangelho não é para o comum. Ele nos chama para viver o extraordinário. Mas esse extraordinário só é possível porque Deus age de forma sobrenatural em nós. Não precisamos ser fortes o suficiente. Precisamos apenas fazer o que Pedro fez. Senhor, salva-me. Pai, muitas vezes tentamos viver a vida cristã pela nossa própria força. E por isso nos sentimos fracos e incapazes. Perdoa-nos por esquecer que o Evangelho é algo extraordinário, que só pode ser vivido pelo poder do Teu Espírito. Assim como Pedro, muitas vezes olhamos para o vento e para as ondas e começamos a afundar.
Mas hoje queremos olhar novamente para Ti. Segura a nossa mão, fortalece a nossa fé, ensina-nos a depender do Teu Espírito para viver aquilo que humanamente não conseguimos. Que a nossa vida revele o poder extraordinário do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional tocou o seu coração, considere compartilhar. Alguém pode estar necessitando ouvir essa palavra. Isso também é parte da nossa missão. Considere também se inscrever no canal e ative o sininho para receber novos vídeos quando forem publicados.